fazer a nossa declaração de fé. Você que tem ela escrita em papel, ou você tiver ela no seu celular, não tem problema. Pegue ela bem alto, levante aí, vamos fazer a nossa declaração juntos, vamos lá? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra aí agora em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Por favor, é apenas um versículo. Projete aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Você pode olhar para cá e vamos ler todo mundo junto aqui na projeção. As crianças, por favor, pedir mamãe e papai que fiquem com seus filhinhos aqui hoje, que a gente não vai ter hoje o nosso culto infantil. Então, por favor, tá bom? 2 Pedro 3, 18. Vamos lá, todo mundo juntos? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu posso então crescer espiritualmente? Como que a gente pode desenvolver o hábito de crescer espiritualmente? Infelizmente, uma triste constatação pode ser verificada nas igrejas no mundo atual. Por um lado, a gente tem observado muitas e muitas conversões. Muitas pessoas que têm reconhecido Cristo como Senhor e Salvador. Muitas pessoas têm se entregado a Ele, reconhecido que sem Ele a gente não pode fazer nada, tem reconhecido que vive numa vida longe do Senhor e que tem se entregado a Ele constantemente, aumentando consideravelmente o número de cristãos e evangélicos pelo mundo afora. Mas, por outro lado, muitos têm andado na caminhada com Jesus e podem às vezes ser até apontados como anciãos na fé, se converteram há muitos anos, são cristãos ou crentes já antigos, velhos, digamos assim. Muitos que estão durante muitos anos andando com o Senhor, mas que não desenvolveram uma vida espiritual com o Senhor, não cresceram, não alcançaram níveis de entendimento da palavra de Deus, não desenvolveram um relacionamento íntimo, real e profundo com Deus. São pessoas que, apesar de serem anciãos na fé, são meninos na palavra, são anciãos de tempo de conhecer o Senhor Jesus, mas quando pega essa palavra que a gente acabou de proferir aqui, como a nossa declaração, são pessoas raquíticas que não desenvolveram um crescimento espiritual. Muitos continuam andando na fé, entra ano, sai ano, e não conseguem sair do leite, não conseguem sair do leitinho. Quando uma criança nasce, a mamãe pega seu filho e durante um período que alguns médicos orientam até 6 meses, né? Mamar, só alimentar somente de leite materno, só no peito. E durante aquele período, o bebê só conhece aquele alimento. Mas chega um período da sua vida que a mamãe precisa introduzir outros alimentos. E começa então uma outra fase que começa uma verdura, uma fruta, e vai
introduzindo outros alimentos na vida daquela criança, para que ela possa desenvolver, para que ela possa continuar o seu crescimento. Isso nos traz uma revelação com relação à palavra de Deus, que nós também somos assim. Quando a gente conhece, quando a gente aceita Jesus, a gente começa então a tomar aquele leitinho, aquele básico. Mas o tempo vai passando e a gente precisa mergulhar no Senhor, mergulhar nele e começar a experimentar uma comida mais sólida, algo mais profundo que vai nos dar uma sustância maior, um crescimento maior, para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual e alcançar níveis mais altos. E isso só vai acontecer à medida que a gente comer dessa comida mais sólida. E isso só vai acontecer quando a gente desenvolver uma maturidade com o Senhor Jesus. E algumas causas dessa ausência de maturidade a gente precisa explicar e conhecer. A Bíblia, ela nos orienta que nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine e nos desafie e nos ajude a praticar o conhecimento e o estudo da palavra de Deus. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Veja que palavra forte, que palavra às vezes dura, de a gente não ser somente ouvinte da palavra, porque quando a gente é apenas ouvinte, a gente está enganando a nós mesmos. Estamos apenas ouvindo sem praticar. E Tiago nos orienta: olha, não seja ouvinte apenas, mas seja ouvinte e praticante, porque se você apenas ouve, você está se enganando, e não é isso que a palavra nos ensina. A Bíblia, por outro lado, nos ensina que o propósito de Deus para nós seres humanos é que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Quantos aqui querem ser a imagem e semelhança de Jesus? Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos imagem e semelhança dele. Paulo diz em Romanos 8:29 assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ela seja o primogênito dentre os irmãos. Olha só que palavra linda, quando Paulo diz que Deus, Jesus já nos disse assim: olha, você está predestinado a ser a imagem, o reflexo, o meu reflexo, a fim de que Ele quem? Jesus, seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus é nosso irmão, sabia disso? Você já parou para pensar? A gente pensa em Jesus como Senhor, a gente pensa em Jesus como Salvador, a gente pensa em Jesus que morreu na cruz por nós, está absolutamente correto, mas Jesus é nosso irmão, porque Ele é Filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, que Ele é o primogênito de muitos irmãos, ou seja, Ele é o primeiro, e nós somos os outros irmãos de Jesus. E como irmãos dele, nós podemos viver a sua imagem e semelhança. Segundo Paulo, no texto que nós lemos, todos aqueles que creem em Jesus e são filhos de Deus, têm um destino comum. Qual é esse destino comum, pastor? Serem conformes à imagem de Jesus. Você foi criado para ser imagem de Jesus, para ser reflexo de Jesus. Você nasceu para isso, de modo que Ele, Jesus, seja o primeiro de uma família de muitos filhos e filhas. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis, diz assim, ó: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Sabe o que a Bíblia está me dizendo aqui, querido? Que Deus criou o homem à imagem dele,
e que nós somos e devemos ser a imagem de Jesus. Então existe um padrão aí, existe uma concordância entre nós, Jesus e Deus, onde todos nós deveremos ter a mesma imagem, onde todos nós deveremos ter a mesma procedência, onde todos nós deveremos refletir a glória dele. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas no princípio da criação, os seres humanos, o primeiro homem, o homem e a mulher, eram perfeitamente ligados e eram perfeitamente a imagem de Deus. Tanto que eles tinham a imagem de Deus refletida em si, porque Adão era inteligente demais. Eu não sei se você já parou para pensar na inteligência de Adão. Eu não sei se você já parou, porque a Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais. Imagine qual nível de inteligência que aquele homem tinha. Fica passando bicho por bicho. Como é que ele sabe que uma galinha era galinha? Como é que ele sabe que um boi tinha que ser chamado de boi? Porque hoje, se a gente chamasse uma galinha de boi, ou um boi de uma galinha, ia ser estranho, não é? Mas ele simplesmente entendeu que uma galinha era uma galinha, um boi era um boi. E ele deu nome a todos os animais que a gente conhece, é todos. A Bíblia diz que é todos. Então pare para pensar a inteligência que tinha o bendito Adão. E se nós somos a imagem de Deus, como o texto que nós lemos de Gênesis, se Deus criou um homem à imagem dele, e se nós somos a imagem de Jesus, obviamente, nós também deveremos ter a mesma inteligência de todos eles. Por que a gente não tem? Por que a gente não desenvolveu isso? Justamente porque em Gênesis capítulo 3 está registrado o relato da queda do homem, de Adão e Eva. Então, depois que eles decidem viver separadamente do Senhor, decidem desobedecer a Deus, e assim pecam contra o Senhor, eles passam então a experimentar algo que até então não existia, que era a morte. Até aquele momento não tinha morte, tinha vida. Até aquele momento era tudo lindo, tudo muito maravilhoso. Mas depois daquele momento, o Adão e Eva perderam aquela inteligência, perderam tudo aquilo que receberam como imagem e semelhança de Deus, e passaram agora a experimentar algo chamado morte. A morte agora entra, e eles começam agora a experimentar algo que até então não conheciam. Com essa morte, a perfeita e plena imagem de Deus no homem começa a ser corrompida e esvaziada. Aí Paulo diz assim em Romanos: pois o salário do pecado é a morte. Por conta então daquilo que Adão e Eva fizeram, eles perderam essa conexão com o Senhor, e com isso eles não conseguiram mais ter a inteligência que tinham, ou então criar e dar nome nas coisas como eles faziam, porque eles perderam a conexão com o Senhor Jesus. E esse crescimento espiritual que eles poderiam ter, começam a se degradar. A partir disso então, Deus desenvolve um plano, um propósito divino para os seres humanos, para que esses seres humanos possam novamente serem transformados à imagem e semelhança de Jesus. E em Cristo, isso é consumado quando Jesus Cristo morre lá na cruz do Calvário, para a restauração da imagem de Deus no ser humano. Então, depois de tudo isso, Deus ainda fala assim: poxa, eu preciso restabelecer naquele povo a conexão que eles tiveram comigo, e eu preciso devolver a eles a inteligência que eles tinham. Eu preciso mostrar para eles que eles são a imagem e semelhança minha. E o que eu vou fazer então? Aí se reúne Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e planeja o grande plano da salvação. Deus fala assim: então tá bom,
eu vou construir o mundo, eu já fiz aqui todas as coisas. E aí Jesus entra na história e fala assim: então na minha parte eu vou descer lá e vou morrer por aquele povo todo. E depois o Espírito Santo fala: então depois que você terminar essa parte, eu vou embora, eu volto para o céu e eu desço aqui. E eu vou ficar lá com aquele povo, convencendo aquele povo da morte, que um dia lá no Éden entrou através do pecado. E hoje, para a honra e glória, para a honra e glória dele, e ainda bem, pela sua misericórdia, nós temos o Espírito Santo, que nos conecta de novo com o Pai, para que nós possamos voltar a ser e a ter a imagem e semelhança de Jesus. É através dele. O ser humano tem então a oportunidade de, através de Jesus, voltar a usufruir dos benefícios do jardim do Éden e ter inteligência como era antes. A Bíblia diz que Cristo é a imagem de Deus, segundo Coríntios 4:4. Ele é a imagem do Deus invisível. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Se é plano de Deus, então restaurar a perfeita e plena imagem dele no ser humano, Jesus é a perfeita e plena imagem de Deus. O plano de Deus para os seres humanos, querido, é que nós vivamos uma vida de reflexo de Jesus. Como é que nós temos vivido diariamente? Nós temos vivido uma vida que reflexa Jesus, que mostra Jesus. Como é que nós temos andado? Como pode viver sem Jesus? Como podemos viver sem Jesus? Como vive alguém sem Jesus? Mas através do restabelecimento da imagem de Deus, nós podemos viver como Jesus viveu. Nós podemos refletir a glória que Jesus refletiu. Aquele que crê em Cristo e se torna filho de Deus, já deu o primeiro passo. Já tomou talvez a decisão mais importante nesse processo. E através da morte de Jesus, do seu perdão, do perdão dos nossos pecados lá na cruz, a gente já abre um caminho para que possamos restabelecer a imagem de Deus em nossas vidas. Após, querido, dar o primeiro passo, o primeiro encontro com Cristo, o cristão então começa a ser desafiado a crescer espiritualmente, até alcançar a estatura do homem perfeito que é Cristo. Pastor, eu vou conseguir ser homem perfeito? Vou te dar uma resposta: não. Nem eu, nem você, nunca vamos conseguir ser varão perfeito, porque varão perfeito só foi o primeiro nosso irmão, Jesus Cristo. Mas então como é que eu faço? Como é que eu vivo? Eu vivo diariamente num processo de busca e de santidade, até, como diz a palavra em Efésios 4:13, até alcançar a estatura de homem perfeito. Quando que eu vou alcançar isso? Porque a Bíblia está dizendo que até eu vou alcançar. Vou. Quando? Ué, pastor, você não disse agora que não vai? Não, não vai. Está contradizendo? Não estou. Você quer ser homem perfeito? Aceita Jesus, reconhece com Ele como seu Salvador e morre. Vai logo para o céu, pronto. Aí lá você vai ser perfeito. Porque aqui não. Aqui não tem como. Aqui é dia a dia, uma coisa atrás da outra. E a gente vive nesse processo. Mas a gente pode viver uma vida semelhante a que Jesus viveu. E quais os elementos necessários para alcançar então esse crescimento espiritual? Eu vou te dar alguns elementos necessários para você desenvolver uma vida de crescimento espiritual e restabelecer na sua vida a imagem de Deus. O primeiro elemento que eu quero te oferecer nessa noite chama-se o Espírito Santo de Deus. Repita comigo: o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus é o poder necessário para que o processo de transformação, de mudança do ser humano, da imagem do ser humano, seja eficiente e eficaz. Sem o Espírito Santo de Deus, não pode haver crescimento espiritual. Na conversão a Cristo, nós recebemos então o Espírito Santo de Deus, a qual passa agora a habitar em mim, a habitar em você, e começa a agir constantemente na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, e todas essas ações tendo em vista então que uma santificação, um crescimento, uma restauração da imagem de Deus em nós. O trabalhar do Espírito Santo diariamente na nossa vida, na sua vida, é o restabelecimento da imagem de Cristo em nossas vidas. É o restabelecimento de Cristo, da imagem dele na sua vida. Então todo o processo que a gente vive diariamente é Deus trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando, porque Ele quer cada vez mais restabelecer a imagem dele em você. Veja o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, 16: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados cada dia com a glória que vem do Senhor, que é o Espírito. Quando você, querido, quando você a cada dia dá vazão ao Espírito Santo, cada dia que você dá vazão a Ele, cada dia que você busca Ele, nada mais é do que Ele restabelecendo a imagem do Senhor na sua vida, e a glória dele vai entrando em você cada vez mais, vai restabelecendo essa conexão, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, dia após dia. Você precisa entender isso, que sem o Espírito Santo não há crescimento, sem o Espírito Santo não há transformação. Sendo assim, nós podemos até concluir que nenhum ou esforços humanos não são suficientes para que o ser humano seja santificado. Você pode jejuar, você pode orar, você pode dobrar os seus joelhos, você pode fazer 24 horas, 21, 40 dias de jejum, de oração, você pode rolar, você pode dar cambalhota, você pode até falar em línguas, mas se não for o Espírito Santo na sua vida, de nada valerá o seu esforço, porque não é por esforço humano, mas é pela ação do Espírito Santo que você mesmo permite na sua vida. É Ele mesmo que faz a transformação. Como dizem por aí, não adianta eu ter boas intenções, porque de boas intenções a concorrência está cheia. Não é isso? A concorrência é boa, né? Mas de boas intenções o outro lado está cheio. Mas não são boas intenções, é o Espírito Santo de Deus. Precisamos de Deus, do seu Espírito Santo, de suas intervenções todos os dias, todos os dias. Segunda coisa que eu quero te dizer, que sem ela nós não temos crescimento espiritual, é exatamente a sua palavra. Se nós não crermos, se nós não acreditarmos no que está escrito nesse livro, se esse livro for apenas um livro de cabeceira, se esse livro for um livro onde a gente vai abrir lá no Salmo 91, ele vai continuar sendo apenas um livro. Uma vez eu estava lá em Nova Canaã, onde eu nasci, com os meus amigos, e a gente estava conversando, de repente alguém passou, a gente andando assim, acho que alguém estava com a Bíblia assim, e aí a gente passando, alguém bateu na Bíblia dele, a Bíblia dele caiu. Rapaz, aquele camarada só faltou ajoelhar para pedir perdão a Deus. Pegou a Bíblia, Jesus, me perdoa aqui que a Bíblia caiu. Aí naquele momento eu fiquei olhando assim, eu falei assim, mas o que tem de tão importante nessa Bíblia que você tem que pedir perdão a Deus porque ela caiu? Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu falei, moço, tá vendo aqui? Aí eu peguei de um outro colega um caderno, joguei no chão e chutei para lá e para cá. Ele falou assim, continua sendo caderno? Ele continua.
Tem algum poder? Não, a mesma coisa é a Bíblia. Isso aqui são apenas folhas, papéis. Não adianta você beijar, não adianta você abrir no Salmo 91 e deixar aberto lá na sua casa, se você não pegar isso aqui e colocar na sua mente, para que isso aqui possa fazer diferença, vai continuar sendo apenas um livro de capa preta, que hoje já tem livro de capa branca, azul, vermelha, amarela, tudo quanto é de forma que você achar a Bíblia. Por sinal, eu acho até interessante, né? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, né? Eu não sei o que muda. Na verdade, a palavra é a mesma, só muda só algumas coisas, né? Mas hoje você tem nas suas mãos Bíblia comentada, Bíblia sem comentar, Bíblia de estudo, Bíblia que te ensina algumas coisas, os caminhos específicos, versículos relacionados. Mas se eu não pegar esse elemento para crescer espiritualmente, para que eu possa alcançar a maturidade, ela não vai fazer diferença. Jesus orou com seus discípulos e disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que Jesus disse, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Eu preciso mergulhar nesse livro, ler esse livro, entender esse livro. E eu vou te dar um outro negócio aqui, olha. Se você primeiro não passar pelo Espírito Santo, você não consegue estudar esse livro. Eu não sei se você já viu pessoas que pegam a palavra de Deus, pegam o livro aqui, lê, e não entende nada. Moço, parece que estou lendo aqui em inglês de cabeça para baixo, japonês invertido, porque eu não consigo nada. Mas aí entra a nossa primeira dica: sem o Espírito Santo não tem revelação da palavra. Sem o Espírito Santo, isso aqui vai ser apenas um livro, que muitos apenas, a grande maioria, e eu vou te dar um outro exemplo aqui, olha, a grande maioria de pessoas que não crescem espiritualmente, são pessoas que têm dentro de sua casa apenas uma caixinha de promessas. Todo dia, abre uma caixinha de promessa, puxa uma promessa. A Bíblia ali já está dizendo, caixas de promessas. Devia ter uma caixinha de sacrifício também, né? Eu acho que eu vou procurar uns versículos na Bíblia e vou escrever a caixa de sacrifício, vou ver se vende. De repente, né? Tem a caixa de promessa. Porque as pessoas estão querendo o evangelho rápido, fast food, micro-ondas. Vou abrir aqui e vou tirar uma promessa e vai ser a palavra de hoje. E pega aquilo e lê e fala: hoje posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas vai ler os textos anteriores e os depois, para ver como é que Deus vai te fortalecer em todas as coisas. Porque isso só vai ser desenvolvido com a palavra de Deus, só com a palavra do Senhor Jesus. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Você sabe qual é a espada de 2 gumes? Você vê nos filmes, é aquela espada que corta dos 2 lados. Sabe aquela de samurai que o cara não faz nem, precisa nem ir longe, ele já passa aqui e já cortou lá. Nos filmes é assim, né? A espada de 2 gumes. E ela diz, a palavra diz que ela penetra, é um único instrumento, é a única espada que eu já vi isso, que diz que penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu fico aqui pensando na minha cachola, onde é que é a divisão de alma e espírito dentro de nós? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus vai lá. Então é porque existe, né? Se vai é porque tem. Então lá tem um lugar dentro de nós lá, onde separa, ali onde é a junção, né? O nervo ali que separa ali, né? A carne ali que separa a alma de um lado e espírito do outro. Mas a Bíblia diz que a única espada é essa espada, que vai na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções
coração. Então, como eu não mergulhar nessa palavra? Então, se você quer conhecer Jesus, se você quer ter crescimento espiritual, a primeira coisa é o Espírito Santo. Segunda coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus participa e tem que participar do nosso crescimento, do nosso momento, do nosso processo de santificação. Porque ela nos apresenta a vontade de Deus para as nossas vidas, a qual está de acordo com o caráter de Deus, que está revelando o caráter de Deus, o padrão de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos refletir a imagem de Jesus. Isso se dá então porque cada um dos princípios e ensinamentos da palavra de Deus compõe e traz um quadro que reflete a face de Cristo e mostra a vontade e o caráter e os atributos de Deus, a qual nós precisamos para viver no dia a dia. Bondade, amor, santidade, justiça, verdade, conhecimento, soberania, vontade de Deus, tudo isso é revelado na sua palavra. A partir do poder existente na palavra e no Espírito de Deus para o nosso crescimento espiritual, há então um terceiro e indispensável elemento. Sem esse terceiro elemento, nem o segundo, nem o primeiro de nada vale. Moço, que elemento poderoso é esse, hein? Porque sem ele, a palavra de Deus, que nós acabamos de ver, o tanto que ela é poderosa, e o Espírito Santo, qual elemento seria esse que é mais importante do que esses dois? Eu vou falar para você. Chama-se a vontade humana. É a minha vontade e a sua vontade. Embora, queridos, os esforços humanos não sejam suficientes para que o ser humano seja santificado, não adianta o que eu faço, não adianta o que você faz, eles são inteiramente necessários. Em Hebreus está escrito assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu preciso derramar meu próprio sangue. Eu preciso, pela minha vontade, querer entrar nessa luta para que a palavra de Deus possa fazer efeito, para que o Espírito Santo possa trabalhar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então quem é que tem que se esforçar para ser santo? É a Bíblia? Não. É o Espírito Santo? Não. Quem tem que se esforçar para ser santo sou eu e é você. Na luta então, querido, contra o pecado, não é Deus que veste a luva e sobe no ringue. Nós é que fazemos isso. Paulo diz em Colossenses, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Mas quando eu visto a luva e eu entro no ringue, o Senhor Jesus entra comigo, entra com você. Porque quando eu tomo uma decisão e falo assim, eu vou mergulhar nessa palavra, o Senhor fala assim, então vem cá, vou colar em você aqui. E a gente começa a mergulhar na palavra, e a gente entra nos rings da vida, no nosso dia a dia, e o Espírito Santo vai só dando porrada em todo mundo, pá, pá, pá. E você só vê gente sendo nocauteado, porque não é pela minha força, e não é pela força sua, mas é pela força do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Portanto, querido, precisamos estar bem treinados na palavra de Deus, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, como diz Efésios 6:10. Somente assim conseguiremos nocautear o pecado no dia a dia. Mas podemos dizer que existe um outro elemento muito importante para o crescimento espiritual de uma pessoa, que aliado a todos os outros faz uma grande diferença, que chama o tempo. Apesar de vivermos em uma sociedade muito imediatista,
essa não é uma característica do crescimento espiritual. Como eu dei um exemplo no começo dessa minha fala sobre a criança, que quando nasce você, por um período, amamenta apenas no peito da mamãe. E aquilo não é do dia para o outro, de um dia para o outro. É um dia, 2, 3, um mês, 2 meses, 3, alguns 6, né? E aí vai. Mas a criança, ela tem um processo. E esse crescimento, ele é devagar, devagar. Às vezes a gente olha para a criança assim e fala, esse menino está crescendo, não. Não está desenvolvendo, não. Mas está devagarzinho, mas vai. No tempo, na velocidade dele. Isso acontece comigo e com você para crescermos espiritualmente. Às vezes nós podemos até não enxergar, mas se estivermos tomando o leite certo, o alimento correto, nós estamos crescendo sim. E o tempo vai nos mostrando isso a cada dia. A semelhança de uma planta que necessita de tempo para se desenvolver, nós cristãos precisamos de tempo para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Não vai ser do dia para o outro. Tem pessoas que acham que quando aceitam Jesus, levanta a sua mão aqui e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, eles acham que no outro dia já vai estar tudo a mil maravilha. Resolvi todos os problemas, não vou ter mais luta, não vou ter dificuldade, amanhã é zero, vou começar do zero. Deixa eu te dar uma notícia. Está enganado. Muito enganado. Porque no outro dia, sabe o que acontece? O negócio faz é multiplicar. As lutas começam agora a multiplicar. Agora aquilo que não era problema começa a ser problema. A família começa a encher teu saco. No trabalho agora as pessoas começam a dizer. Você começa a ir para a igreja, as pessoas dizem, já vai para a igreja, olha lá, o crente, ó. Por que isso acontece então, pastor? Já que eu estou seguindo uma vida correta. Sabe por quê? Porque antes, o diabo não estava um pingo preocupado contigo. Você estava vivendo lá, então ele, aquele lá já está garantido, deixa ele lá quietinho, lá, não estou mexendo. Mas quando você se posiciona para buscar o Senhor, quando você se posiciona para mergulhar na palavra, para ter um crescimento espiritual, aí agora você fala assim, epa, peraí que agora aquele dali vai começar a me dar trabalho, então eu vou ter que perturbar ele. E aí começam as lutas. Nada mais é do que o inimigo falando assim, vou perturbar, até ver se ele vai desistir. Aí chega um momento, o diabo começa a perturbar, ele vai, aí chega um momento que você está tão mergulhado no Senhor, você está tão colado com Ele, você está tão ligado no Espírito Santo, que ele fala assim, pronto, aquele dali já era, não tem mais, não, já perdi, larga de banda. Ele não vai largar não, ele só vai apenas amenizar um pouquinho ali. Aí o que acontece? De vez em quando ele vem com uma, sabe, uma coisa você, uma hora ele te dá um tapinha, outra hora ele te dá um tapão, para ver se você cai. Ele só vai aumentar a força, mas só que agora você está firme na palavra, e nada vai te abalar. Isso só acontece com o tempo, com busca para que o crescimento espiritual aconteça. Esse é o processo que perdurará todo o período de tempo de nossas vidas. Não se preocupe, porque durante toda a sua vida isso vai ser assim, dia após dia. Ontem eu escutei uma frase, eu estava assistindo uma live do pastor Antônio Cirilo e de um pastor africano chamado Rosário Neto. Eu nunca tinha escutado, não conhecia o pastor Rosário Neto. Aí ontem eu passei por lá e vi, fiquei assistindo, estava ouvindo. E aí ele falou uma frase que eu anotei ela, que eu achei muito interessante. E ele disse assim: eu não devo tirar um tempo para ficar com Deus. Eu devo sim tirar um tempo para todas as outras coisas. Eu não devo tirar um tempo para ficar com Deus. A gente costuma falar nisso, né? Vou tirar um tempo ali para me ficar com Deus, vou tirar um tempo ali para me orar, vou tirar um tempo ali para me ler a palavra de Deus. Aí ele inverte a situação, ele fala,
eu não devo tirar um tempo para ficar com Deus. Eu devo tirar um tempo para todas as outras coisas. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente mergulha no Senhor. Você quer ter crescimento espiritual? Não se esqueça que todo processo passa pela prova do tempo. Mas isso primeiro também passa pela minha vontade, passa pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Só assim nós vamos crescer espiritualmente. Você tem buscado o poder de Deus necessário para a sua santificação? Como que você tem feito isso? Você tem se dedicado à leitura, entendimento, busca da palavra de Deus? Você tem feito isso como? Quanto tempo nós temos passado com o Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado as nossas vidas a Ele? Você tem se esforçado para se santificar cada vez mais, como diz a palavra, sede santos? Você tem estudado regularmente, lido a palavra do Senhor? Seja paciente, persevere no processo de santificação e tenha certeza que o crescimento espiritual virá na sua vida. Só existe uma fórmula. Essa fórmula chama-se Espírito Santo de Deus. É através dele que todas as coisas acontecem. É através dele. Não subestime a ação do Espírito Santo. Não subestime a ação da palavra de Deus. E quanto mais você mergulha nele, mais crescimento você recebe, mais firme você fica, mais inabalável você será. Amém? Coloque-se de pé nesse instante. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei como é que você tem passado. Não sei se você tem realmente dedicado a vida ao Senhor, se você tem se entregado a Ele constantemente. Não sei como é que você tem, como que você tem feito para crescer espiritualmente. Mas uma coisa é certa, o Senhor hoje nos convida para uma transformação. O Senhor nos convida para uma mudança de comportamento. O Senhor nos convida para uma mudança de direção. O Senhor nos convida a viver um tempo novo. O Senhor nos convida a experimentar algo novo. O Senhor nos convida porque talvez hoje pode contigo. E eu não sei como, mas uma coisa você sabe, que você precisa começar primeiro reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador, entregando sua vida a Ele. A partir daí, aí você entra no processo de crescimento espiritual, de busca, de relacionamento com Ele. E eu quero cantar uma parte desse cântico. Enquanto a gente canta, eu quero te dar a oportunidade de você refletir em tudo que a gente acabou de falar aqui, para que a gente possa entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu queria te fazer um convite nesta hora. Eu não sei como é que você está. O primeiro convite que eu quero fazer é você que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor nessa noite, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, entendendo que esse crescimento espiritual só vem através dele, através da sua palavra, através do Espírito Santo. E a primeira coisa que você precisa fazer é entregar o seu coração para Ele. Você que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor Jesus nessa noite, eu gostaria de pedir que você levantasse uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Onde estiver, onde você estiver, levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você nessa noite. Quero entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador, que sem Ele nada pode ser feito, levante as suas mãos, que eu quero orar por você nesse lugar. Quero nascer. Segundo convite que eu quero fazer, talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo longe e sabe que sem o Senhor Jesus você não consegue. Sem Ele você não vai conseguir. E você quer voltar para o Senhor, quer voltar para a casa dEle. Se você quer fazer isso nessa noite, também dê um sinal. Levante as suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Não fique com vergonha, não fique acanhado, que nós estamos na casa do Pai, na casa dEle. Se você quer voltar para Ele, erga uma de suas mãos, que eu quero orar por você nessa noite. Eu quero nascer do Teu Espírito. Pode aplaudir a Ele. Te louvamos, Jesus, pela Tua palavra nessa noite. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu ensinamento nesse lugar.
Queremos entender que aqui tem homens e mulheres que estão dispostos a crescer no Senhor, a mergulhar em Ti. Então, pelo Teu poder e pela Tua graça, derrame o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Se revele a eles a cada dia, para que eles possam ser tocados pelo Senhor, ministrados por Ti a cada dia. Muito obrigado pela Tua palavra. Abençoa esta semana, que seja uma semana de bênção, de vitória, que nós possamos nesses dias ver o Teu agir e viver o sobrenatural do Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim, que o amor de Deus, a graça, a comunhão, as consolações do Divino Santo Espírito seja com todos nós, não somente aqui, mas para todos sempre. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. E Deus te abençoe e vá em paz em nome dele. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.